quebrantado. O que quebranta o coração são separações, afastamentos, namoros rompidos, esposas e maridos que vão embora. Quebra o coração. Mas não é um quebrantamento de coração como aquele que ocorre quando a gente se afasta de Deus. Quando por uma insensatez, uma tolice, a gente tropeça e Deus vai embora. A gente fica sozinho. Eu quero lembrar os irmãos que chorar é antecipando consolação. Portanto, nosso tema nesta manhã é examinarmos a vida de Davi. Eu treinei quando soube que o pastor Dr. Davi Wong ia falar sobre gente lá no Antigo Testamento, que ele ia pegar todos os meus pontos. Ainda não. Ainda não. Davi, queridos irmãos, foi um homem vulnerável a uma queda. Por quê? Simplesmente porque ele foi tão abençoado. Ele foi escolhido entre os seus irmãos que o desprezavam como sendo menorzinho, aquele que não valeria a pena escolher como rei da nação. São precondições que levam pessoas a cair. Quando essa vulnerabilidade, essa capacidade de perceber que a gente não merece nada, e aos poucos a gente é levado a uma posição de autoridade, importância, como eu aqui esta manhã. Os irmãos que começaram sua vida, sua carreira, uma chopana, chão batido, debaixo de goteiras, com dinheiro que falta, de repente, Deus te honra, lhe eleva e coloca lá em cima, embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi era vulnerável porque ele foi escolhido por Deus e ele sabia disso. Ele foi ungido pelo profeta, ele sabia disso. Olhem para a sua vida, querido irmão, irmã, e para pensar que esperança você tinha há 20 ou 30 anos atrás de ser alguém apreciado, uma pessoa com uma certa autoridade e poder. Davi, segundo a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo em Atos 13, diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Algo dentro do coração de Davi bateu uma sintonia com o coração de Deus. Tal como muitos corações aqui esta manhã. Deus está olhando para você como Ele olhou para Davi, com um sorriso. E não um sorriso escondido. E você sabe disso. Você sabe da falta de merecimento. Aquele constrangimento que Paulo sentia
depois de ter visto Jesus na estrada de Damasco, que o leva a dizer que ele não é somente o chefe principal dos pecadores, mas é aquele que era o menor dos menores. Davi era vulnerável. Algumas precondições para uma queda que leva a quebrantar corações. Eu tinha alguns pontos aqui, se os irmãos querem ver, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Eu creio que todos aqui conhecem muito bem essa história. Talvez já pregaram sobre aquela história. Eu chamo de pré-condições para um quebrantamento de coração. Primeiro, Davi não está, como ele, durante anos de fuga das intenções assassinas de Saulo. Ele está no palácio e não no campo de batalha. Descansando à tarde, levanta de sua cama e vê uma moça jovem, linda, bela. Infelizmente, Davi não estava preparado para aquela tentação de 2 Samuel 11. Jó disse, em capítulo 31, versículo 1, fiz acordo com meus olhos, de não olhar com cobiça para uma moça. Davi não tinha feito esse compromisso. Os irmãos já tomaram essa decisão? Já fizeram esse acordo com seus olhos? De sempre desviá-los quando você sente o desejo de olhar? Número 2. Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, não parou para consultar o seu Senhor, que tinha escolhido ele para ser rei. Não consultou nenhum homem de coração cheio de amor pelo Senhor, nenhum mentor mais consagrado do que ele. Não parou para consultar ninguém. Nós temos ouvido de tantas quedas, irmãos, por falta de contato com uma pessoa que podia acompanhar a sua vida um pouco mais de perto. Acompanhar a sua vida com oração. Não tomou providência que o provérbio de Salomão, seu filho, recomendou, acima de tudo, guarde o seu coração. Cada manhã que você sai da cama, procure a palavra, procure pela oração, fazer uma cerca em torno do teu coração, meu irmão. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Deus sabe o futuro. E se Davi tivesse consultado, se tivesse apenas fechado os olhos por um instante e falado com o Rei do Universo, eu acredito firmemente ele não teria caído. Quem procede com integridade vive seguro, diz Provérbios 28, 18. Quem procede com integridade. Os irmãos estão procedendo com integridade ou estão se desviando um pouquinho, como na outra América, aqueles policiais testam os que estão dirigindo meio problematicamente e dizem, olha, você tem que
cheirar, tem que dar um bafo neste aparelho. Outros usam outro sistema, coloca seus pés em cima dessa linha branca e ande. E não consegue ficar em cima da linha. Quem anda com integridade, sempre em cima da linha, viverá seguro. Provérbios 28, 18. Lembra-se de José, lá na casa de Potifar. Toda a tentação que Davi enfrentou por ter derrubado esse homem. Mas ele andou na sua integridade e ficou seguro, mesmo que custou muito sofrimento para ele. Número 3, uma pesquisa no Instituto de Crescimento da Igreja, do Seminário de Fulham, com 1000 pastores consultados, 37%, mais de um terço, admitiu que tinha se envolvido com uma aventura sexual, não necessariamente adultério, com membros de sua própria igreja. Os irmãos não acham que o demônio não está muito preocupado que seu ministério seja destruído? Howard Hendricks, que esteve aqui, também em Águas Lindóia, falando uns poucos anos atrás, disse que ele, como professor de seminário de Dallas, tinha acompanhado a queda de mais de 200 pastores. Imagina, 200 irmãos que não estão aqui, porque seu ministério acabou. Por falta de fazer um acordo com seus olhos. Podemos imaginar outro problema que tornou Davi vulnerável, que ele era chefe da nação, ele era rei. E o rei não somente tem poder, mas ele tem direitos. Os irmãos sabem que no lar romano, além da esposa, o dono da casa tem direito de viver sexualmente com qualquer escravo. Davi era rei. Os irmãos notam que ele não tinha nenhum problema em trazer aquela esposa para sua casa, de Urias. Nenhum problema. A palavra de Deus manda fugir dos desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles de coração puro. Vulnerabilidade é ficar sozinho, não ter ninguém orando com você, por você, ninguém fazendo aquelas perguntas que se faz no CEPAL. Como está a sua vida? Com Deus, como está a sua vida com sua esposa? Como está a sua vida na igreja? Disse Paulo, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem mencionar. Nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Dos privilégios de estar relacionado com o Instituto Haggai e ter um contato com Davi Wong, e também ter algumas possibilidades de ouvir alguns outros irmãos de outras partes do mundo. E Dr. Tony Tan, do Instituto, fez as seguintes observações sobre pecado sexual. Primeiramente, relações sexuais fora do pacto matrimonial. Isso todo mundo sabe. Contato físico não apropriado com uma pessoa do sexo oposto. Não apropriado. E somente você sabe disso. No Brasil, se faz coisas que a gente nunca imaginaria fazer em outras partes do nosso mundo.
Isso não quer dizer que é inapropriado, simplesmente é que só você vai saber se não é. A apresentação do corpo de modo sensual que poderia suscitar desejo não apropriado, pornografia que estimula fantasias sexuais, palavras do contato visual que implica ou suscita resposta sexual. Não esqueçam, queridos irmãos, que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que é adultério com os olhos, cobiçando, desejando e cometendo adultério com ela sem ter tocado. Forças que promovem pecado sexual, a força da atração sexual, a força de mulheres sedutivas, a força de vínculos emocionais criadas por conversas e aconselhamento. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado não é muito cuidado. Atitudes que contribuem para a queda moral, orgulho, superioridade, resistência à prestação de contas, mágoa. Pessoa que acha que ele merece ser tratado diferentemente, já ouvimos isso esta manhã. Desejem descontrolado atingir o sucesso do mundo. A convicção que a tentação sexual não pode me atingir. Tenho forças para afastá-la. Tiago 1, 14 e 15, irmãos conhecem muito bem. Que texto fascinante. Que trata de tentação da seguinte maneira. Tentação sempre começa no desejo do próprio coração. Você que não tem desejo, não tem nenhuma cobiça, nenhuma concupiscência, nunca vai ser atraído. Depois, arrastado, levado a pensar mais sobre o assunto. E não simplesmente esquecer, ou virar as costas e ir embora. Número 3, seduzido. O que é sedução? É planejamento interior, mental. Como que você vai escapar às consequências desse pecado? E, finalmente, o desejo tendo concebido, sendo seduzido, dá luz ao próprio pecado. Quem aqui não tem tido nenhuma experiência com tentação? Ninguém. Algumas condições ou atitudes que agravam a insensibilidade e acalmar a consciência de Davi. Isso agora eu estou imaginando, porque realmente eu não esperava que Davi caísse. Um homem tão abençoado, um homem que andava com Deus, um homem que escreve salmos, que canta louvores ao Senhor. Primeiro, ele pensa, o marido de Batseba, estrangeiro, elitita, talvez não faz mal, israelita, pegar a esposa dele. Essa lei severa de Israel contra adultério não deve alcançá-la. Por quê? Urias é estrangeiro. A morte de Urias em guerra não deve suscitar nenhum problema. Lembra que seu plano, inteligente plano, Davi não era burro, não. Urias morre e eu tenho a esposa nova. Ele já tinha 6 ou 7. Daí ele dá uma instrução para o general colocar ele onde não tinha possibilidade de escapar. Depois, para encobrir seu plano, ele faz uma pergunta para Joabe: por que você deixou
soldado chegar tão perto. E Joabe, assim, com o cinismo especial que ele tinha, Urias está morto. Interessante, por ter encoberto tão bem, Davi não sente culpa. Isso eu acho também estranho. Nas minhas andanças, corações quebrantados têm que ser suscetíveis ao sentimento de culpa. Que eu errei gravemente. Desobedeci à lei do Senhor, transgredi. Nada disso acontece. Davi, tranquilo, dorme, sono de bebê, mas Deus tem um plano. Para, queridos irmãos, ter coração quebrantado, a gente tem que ter o conhecimento duplo. James Houston, lá de Vancouver, fala bastante sobre esse conhecimento duplo. Tem que conhecer a Deus, não como o muçulmano conhece a Deus, como vingador, soberano, mas tem que conhecer a Deus como Ele realmente é. Mas também tem que conhecer a si mesmo. Por isso, conhecimento duplo. Esse confronto de Natã com Davi foi um confronto que fez com que Davi voltasse a conhecer a Deus como de fato Deus é. E agora eu quero ler o Salmo 51. Esta é a consequência desse confronto da parte do profeta, quando Davi, falando daquela cordeirinha, que aquele rico dono de rebanhos pegou do seu vizinho e preparou para um viajante que passou para lá, fez um churrasco, essa cordeirinha. Davi ficou indignado até ele dizer: esse homem tem que morrer. E Natã diz: você é esse homem. Deus não se importa quebrar corações. Se a pessoa é vulnerável, se uma pessoa valoriza esse relacionamento, se esse rompimento de relacionamento com Deus não seja permanente, se houver arrependimento. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e não encobrir. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim
o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com teu Espírito, com o Espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para os que pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agrades em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios agradam a Deus, são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Meus irmãos, cheinho do conhecimento de Deus e repleto de conhecimento de si mesmo. Conhecimento duplo. Posso só mencionar rapidinho, o tempo avança. Quando Davi reconheceu que pecaram contra o Senhor, como admite em versículo 4, dá para reconhecer que ele pecou contra Deus e somente contra ele. Uma vez reconheceu que a condenação de Deus é justa, também versículo 4, que qualquer sentença que Deus aplicaria seria justa e totalmente merecido. Homens com coração quebrantado não tentam fugir da culpa. Não criam defesas falsas e furadas. Uma vez que Davi reconhece que somente Deus podia absolvê-lo, ele disse: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Nada que Davi pode fazer tirará as manchas do seu coração. Ele não pode oferecer sacrifícios, nada disto vale para Deus. Ele já estava antecipando o que Hebreus diz em capítulo 9, versículo 9, que nenhum sacrifício de animal vai encobrir do pecado. Ele sabe que Deus atende coração contrito e quebrantado. Ele clama pela misericórdia de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso e de grande compaixão. Ele sabe que Deus perdoa mais facilmente do que nós perdoamos. Mas nem por isso que ele vai perdoar a si mesmo mais facilmente do que Deus perdoa. Davi sabe que a tristeza e depressão que ele sente com esse afastamento de Deus e marca de coração manchada pela culpa, mas que uma vez que Deus o purifica, ele ouvirá novamente o júbilo de alegria. Não sentirá mais como quem foi atropelado por uma carreta, com os ossos todos quebrantados. Versículo 8. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi entende que somente Deus pode criar um coração novo, puro, retirar a culpa que incomoda os que amam a santidade. Davi sabe que o pecado nos expulsa da presença do Senhor e que a retirada do Espírito Santo dele seria um justo castigo pelos crimes cometidos contra Deus. Davi sabe uma coisa que muitos de nós não sabemos, especialmente no século 21, que graça não é barata. Davi conheceu a si mesmo. Ele sabe de maneira totalmente inegável que ele é pecador, transgressor. Nenhuma desculpa. Ele sabe que a culpa é dele e não dos seus pais. Não é de sua esposa ou das esposas. Não é porque Batseba foi tomar banho à plena vista dele. Nada disso. Ele não culpa Adão.
por ter natureza caída. Ele sabe que não se pode anular culpa simplesmente dizendo: sinto muito, Senhor. Eu não deveria ter feito isso. Ele sabe que a natureza pecaminosa é uma realidade desde que nasceu. Defeito de fábrica, meus irmãos. Defeito, uma inclinação para o mal. Esse pecado de Davi não foi o único pecado que ele cometeu. Sabe que a corrupção interior é misturada com falsidade, hipocrisia. Que Deus procura honestidade, transparência. Deus quer saber por que você está se encobrindo. Quando Elo Stegen, que alguns aqui conhecem pessoalmente, eu nunca ouvi esse irmão falar pessoalmente. Eu tenho lido seu livro sobre o avivamento que ocorreu há 40 anos atrás entre os Zulus. Mas o quebrantamento dele foi tão radical, tão tremendo, que a reconstrução do seu coração deu para Deus usar aquele irmão de uma forma tão extraordinária, que vale a pena saber o que aconteceu e como aconteceu. Ele estava culpando Deus, estava culpando os outros membros da sua igreja, não serem espirituais, não buscam a santidade. Os seus jovens eram tão mundanos como qualquer outro jovem. Até um dia em que, numa reunião de oração, ele levanta para fechar a janela, porque tinha chefe da polícia, chefe do correio ali jogando tênis. E quando ele está fechando a janela, vem uma voz e diz: Elo, se você fechar essa janela, eu fico no lado de fora. Daí, choradeira e choradeira. Visão de Deus e visão de si mesmo. O que aconteceu? Eu vou ler como ele descreve. Nem ao menos mencionamos hoje em dia o que aconteceu, porque as pessoas não entenderiam e pensariam até que o conto de fadas. E assim, em grande número, Zulus pagãos vieram. A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, ao sairmos pela porta de frente da casa, encontrávamos 100, 200 pecadores endurecidos, chorando como crianças. Que houve? Perguntávamos. A resposta era: somos pecadores. Eles estavam convencidos do pecado, da justiça de Deus, a injustiça deles. Era como se o dia de juízo afinal tivesse chegado. Lembro-me de um certo pagão Zulu de Singa, um homem adulto chorando num quarto, como se alguém o tivesse surrado com um chicote. Entrei no quarto para ver por que ele estava chorando daquela forma. O que foi? Perguntei. Ele disse: entre mim e o inferno só existe 1 centímetro. Tentávamos confortar as pessoas que caíam sob convicção de pecado, dizendo que o sangue de Jesus lavaria todos os seus pecados, mas eles respondiam que nós não sabíamos quão profundos eles haviam sido. A convicção de pecado era tão profundo que alguns não podiam crer que Jesus pudesse perdoá-los. Orações feitas por nós de maneira alguma eram suficientes. Cada um desejava enumerar pessoalmente seus pecados, um por um, chamando de pecado aquilo que era mesmo pecado. Logo que a luz se rompia e eles obtinham a certeza de que Jesus havia perdoado, seus rostos brilharam como rostos de anjos. Os que tinham vindo chorando regressavam regozijando-se. Meus irmãos, quebrantamento traz alegria. No fim,
Meu tempo foi. Eu queria contar o que aconteceu no 7 de junho de 1859, em Calrain, na Irlanda. Muita gente reuniu na praça para ouvir vários pregadores. Um deles ficou sem compreender porque as pessoas estavam olhando para ele, com aquele olhar fixo. Mais ou menos, no momento que o último palestrante estava terminando de falar, um som peculiar emanou de um dos grupos, porque tinha dividido o grupo, era muito grande, vinha todos até 12 quilômetros, 13 quilômetros distantes. Em alguns minutos, a multidão inteira se juntou em volta de pessoas deitadas no chão. Me apressei para chegar no meio de um dos grupos, tendo exortado as pessoas em pé, em volta, a se retirarem. Me inclinei sobre o homem deitado, que tinha 18 a 20 anos. Ele estava deitado no chão, sua cabeça sustentada nos joelhos de um dos anciãos de uma de nossas igrejas. Seus olhos fechados, suas mãos firmemente pressionadas no peito dele. Um incessante e profundo gemido saía de sua garganta, terminando num longo lamento. Senti o pulso, mas não tinha nada. Falei quietinho no seu ouvido: por que você lamenta assim? Abriu seus olhos por um instante. Podia perceber que tinha aquele olhar interior. E a expressão que mostra que a mente está inteiramente ocupada com seus próprios pensamentos. Oh, ele exclamou: meus pecados, Senhor Jesus, tenha misericórdia sobre a minha pobre alma. Oh Jesus, venha, oh Jesus. Tentei acalmá-lo, pedindo que ele me escute, enquanto eu repetisse algumas promessas de Deus para pecadores que perecem. No início eu achava que estava sendo acompanhado pela sua atenção naquilo que falava, mas logo descobri que toda a sua alma estava repleta de uma só ideia: sua culpa e seu perigo. Oh Deus, meus pecados. Qual é o problema do Brasil? Pouco quebrantamento. Muita mudança de religião. Muita gente indo para frente, mas poucos quebrantados. Se Deus quiser, durante estes dias, estaremos ouvindo mais e mais sobre isso. Seu ministério depende disso. Se não acreditar, leia o livro de Errol Stegen. Se não acreditar, leia Salmo 51. Se não acreditar, leia a Bíblia. Vamos orar. Senhor, tua graça é tremenda, mas também a convicção é tremenda. Quando teu Espírito opera de uma forma mais profunda em corações de pecadores como nós. Rogamos, ó Deus, que estes dias possam ser ricamente abençoados, com uma compreensão, um desejo profundo por um quebrantamento que faz a diferença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. CEPAL, servindo aos líderes, discipulando as nações.